Continuando aqui o artigo, ó, dependência, o avanço dos idosos, o rombo na Previdência deve mais que duplicar em 10 anos. Aí aqui está a projeção deles, né? Do crescimento da quantidade de idosos. É uma pena porque assim, tudo quanto é estatística que eu vejo a respeito, eles só querem tratar a partir do ano 2000. Ou nesse caso, a partir de 2010. Isso é uma coisa que os caras usam realmente para mascarar a realidade, porque assim, o ideal seria tu ter estatística dos últimos 50 anos, para tu ter realmente uma visão geral do que está acontecendo. Só que até mesmo na pesquisa de dados que eu fiz para esse vídeo, é muito difícil achar coisa de longo prazo. Aí aqui ó, ninguém sabe o exato momento em que o bônus demográfico vai se fechar por completo. Economistas e demógrafos têm opiniões distintas. Para a pessoa e seus colegas, que é o autor ali e tal, o fechamento acontece em 2018 porque a partir do momento em que o contingente da população ativa começa a crescer em ritmo menor que a população geral, entra em operação uma engrenagem que não tem mais volta, é irreversível. Já do ponto de vista dos demógrafos que se debruçam nas estatísticas com outro olhar, o bônus tecnicamente só acaba quando o tamanho da população ativa começa a diminuir. O fenômeno previsto para acontecer segundo eles em 2037. Só que o detalhe é o seguinte: tu tem que ver se tem oportunidade para essa população ativa. Porque eu não lembro quantos milhões era, mas o Brasil já tem uma quantidade de gente que não está trabalhando e não está procurando emprego bem alta. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era algo em torno de 30 milhões. Continuando aqui, a diferença de mais de uma década nos cálculos de economistas e demógrafos se deve aos conceitos distintos de população ativa. Os economistas referem à faixa etária dos 20 aos 64 anos, mais realista em termos de geração e renda. Os demógrafos trabalham com a faixa dos 15 aos 64. Só tem um pequeno detalhe. Quem é que trabalha com 15 anos aqui no Brasil? O próprio salário mínimo, a lei do salário mínimo, coloca um monte de adolescente fora do mercado de trabalho. Se houvesse algum sistema assim de tipo ter trainee ou estágio ou emprego de meio período em que não existe salário mínimo, poderia ser pago metade ou 75% do salário mínimo, pode ter certeza que ia ter muito mais jovem trabalhando e se qualificando. Só que o próprio salário mínimo e as exigências de ensino superior ou técnico já são barreiras, coisa que antes, algumas décadas atrás, não havia. Continuando, diante da situação atual do país, porém, as diferenças nas projeções viraram uma questão de semântica. O bônus não fechou, mas começa a se fechar. Na prática, no entanto, já jogamos a oportunidade fora. Não há como o Brasil se beneficiar dele com um desemprego tão alto e a economia sem perspectiva de melhorar tão cedo. Que nem eu disse, eles ficam culpando a economia, mas eles não tratam da questão da CLT, do porquê que é tão difícil uma pessoa trabalhar e se qualificar. É muito mais produtivo e muito mais eficiente a pessoa ter a oportunidade de entrar numa empresa, trabalhar meio período, fazer algo de trainee, ganhando pouco, e daí já ir aprendendo o que é realmente exigido pelas empresas, do que ter que ficar procurando curso por fora e bancando com o próprio dinheiro cursos por fora que podem não necessariamente ser o que as empresas estão precisando. E daí aqui, ó, diz o demógrafo babababá, doutor babababá. O número de brasileiros sem trabalho está em 65 milhões, é o que eu falei. Recorde da série iniciada em 2012, quando eram 60 milhões. É um número alto pra caramba, levando em consideração a nossa população. É menos dinheiro girando para cobrir o rombo da Previdência, que está em 270 bilhões de reais. Em 2017 deve mais que duplicar para 700 bilhões em 10 anos. Então, que nem eu disse, opções de meia jornada, programa de trainee, programa de estágio, que tu fica treinando durante uns 6 meses ou um ano numa empresa, recebendo um salário mais baixo, mas se qualificando, isso seria uma forma ideal de absorver essa galera. Só que por que essas oportunidades só estão reservadas a quem faz ensino superior e ainda assim a determinados cursos? Não tem como tu absorver essa galera simplesmente aumentando a quantidade de requisitos que essa galera precisa para poder entrar no mercado de trabalho.
Aí, agora é a questão da solução proposta deles, que depois eu vou mostrar como não é solução. Ó, lição feita. Coreia do Sul. Educação de qualidade e bônus bem aproveitado. Sente o socialismo nesse artigo, né? Mais cedo ou mais tarde, o bônus demográfico acaba em toda parte. Quem faz a lição de casa aproveita o intervalo para melhorar as condições de vida da população e investir pesadamente em educação, um ingrediente vital para o desenvolvimento. Sinceramente, me diz como se dá ou não dá para ver que quem escreveu esse artigo é uma mulher. Vamos lá. O resultado é um salto de produtividade que, quando o bônus se for, compensará a presença menor de pessoas aptas ao trabalho na população em geral. Na Coreia do Sul, cujo bônus demográfico se abriu por volta de 1970, uma vasta reforma do sistema educacional culminou com 100% dos jovens de ensino médio e 80% avançando para a universidade. O Brasil tem 66% dos adolescentes no ensino médio, e desses mais da metade não se forma. Só tem um pequeno detalhe, tá? Isso daqui, de novo, é aquele discurso de que todo mundo tem que fazer universidade. Não, cara. O mercado não precisa de tanta gente com ensino superior. O mercado precisa bem mais de gente com ensino médio e um pouco de ensino técnico do que gente de ensino superior. Não existe vaga de ensino superior para todo mundo no mercado. Se tu simplesmente decidir, não, eu vou colocar todo mundo no ensino superior, beleza. Tu vai ter um monte de gente com diploma que não vai estar trabalhando naquilo para o qual ela se formou. Continuando aqui. Conclusão, enquanto a produtividade sul-coreana dispara a 7% ao ano, a brasileira não chega nem a 1%. Ela está atribuindo tudo isso à educação. Existem outros fatores. É tecnológico principalmente, e de legislação também. Liberdade econômica também entra nisso daí. Mas, né? Em outra medida de progresso, o Índice de Desenvolvimento Humano de 0 a 1, o país desperdiçou sua vantagem demográfica, estacionando em 0,7. Todas as nações que passam de 0,9 aproveitam bem o bônus. Eu não sei como é que é esse IDH, mas assim, muitas vezes esses índices eles não avaliam o quão bem ou quão feliz é uma população. Geralmente eles avaliam o quanto o país é socialista, o quanto tem dinheiro público indo para a população através de serviço social, através de políticas sociais. É bem mais benéfico quando a população tem dinheiro do próprio bolso para pagar por o que ela precisa, não precisa depender do governo. O Brasil agora terá de navegar para o futuro com os ventos demográficos soprando contra. Então agora vamos falar sobre o grande exemplo a ser seguido, né, que é a Coreia do Sul. Primeira pesquisa Google, vamos ver a taxa de natalidade da Coreia. 1,24 nascimentos por mulher. Já começou bem, realmente. 1,24 é um número totalmente sustentável, tu vai conseguir manter a tua população. Tu não vai ter uma queda de 40% na população a cada geração, nada disso, imagina. Né? A própria pessoa do artigo da Veja falou que tem que existir um equilíbrio entre quem está produzindo e quem está recebendo na sociedade. Só que essa estatística totalmente importante da taxa de natalidade, ela simplesmente passou por cima e ignorou completamente. Então vamos pegar um artigo aqui bem engraçado, que eu acho que deve ter menos de um ano. Estudantes da Coreia do Sul são forçados a ter encontros como uma medida desesperada do governo para tentar aumentar a taxa de natalidade. Aí aqui mostra que, ó, estudantes de duas universidades da Coreia do Sul, eles estão tendo que passar por cursos mandatórios no qual eles têm que ter encontros com os colegas de classe para tentar aumentar a taxa de natalidade do país. Então, tu tá na tua universidade e tu basicamente tem que ter um curso no qual tu é obrigado a sair com alguma guria da tua universidade, e esquece que, tipo, ter filho enquanto tu ainda tá estudando é uma merda, tá ligado? Mas, tipo, não, vamos aumentar a taxa de natalidade de qualquer jeito. Aí aqui, ó, aí tem os cursos para encontros, para sexo, relacionamentos, babá, e que a geração, ela tá dizendo não para relacionamentos tradicionais, voltados para a família. Tipo, quem é da comunidade migtal, por que será que isso está acontecendo, né?
Será que isso é porque o homem não tem mais direito ou autoridade nenhuma, seja socialmente ou legalmente, no casamento e na paternidade? Porque a mulher é que decide tudo e a mulher pode a qualquer momento pedir o divórcio e ferrar com a vida do cara, tomar metade de tudo que ele tem, ainda tomar as crianças e tornar ele um escravo durante décadas? Então, assim, ó, muitos jovens estão desistindo de casamentos, de relacionamentos e de ter filhos por causa das pressões econômicas, dos custos das casas. Isso realmente faz sentido, porque tem a maior parte dos imóveis pertence à geração anterior, que comprou e usou esses imóveis para fazer investimento. E por causa disso tem menos moradias a um preço mais acessível para a geração mais jovem. E tem outra questão, ó, alto custo de universidades, as tuition fees, e o desemprego. A mulher que escreveu o artigo da Veja em nenhum momento citou isso, que pode estar tendo desemprego e o custo do ensino superior na Coreia. Na cabeça dela, tudo isso é magicamente, entendeu? É só jogar dinheiro público do governo que resolve. Aí agora aqui, nananana, continuando um pouco. Ah, tá, eles estão sendo ensinados na universidade a como encontrar um parceiro e manter um relacionamento sustentável. Que nem eu disse no começo do vídeo, não existe esse negócio. Para o relacionamento ser durável e sustentável com uma mulher, ela tem que depender financeiramente ou fisicamente do homem. Quando tu tem uma sociedade baseada nessa igualdade falsa e empoderamento feminino, tu não vai ter relacionamentos de longa duração, especialmente com filhos entre homens e mulheres. Continuando aqui, ó, a queda da população da Coreia do Sul tornou a parte de relacionamentos e casamento importante, mas os jovens coreanos eles estão muito ocupados esses dias para poder ter novos relacionamentos. E assim, eu não sei como é que funciona a economia da Coreia do Sul, mas eu já vi relatos de gente que mora no Japão, no qual o cara fala que assim, ele não vê alguns amigos dele durante 2, 3, 4 meses, porque tá todo mundo trabalhando 60 horas por semana ou mais, e tu simplesmente tu não tem tempo para relacionamento, ou até mesmo se tu já é casado ou tem filho, tu não tem tempo para curtir eles, para aproveitar. É que, como exercício do curso, os estudantes eles têm que ter encontro com 3 outros colegas de faculdade por mês. Aí, lição de casa. A lição de casa aí nos encontros e discutir cenários a respeito de conflito, inveja, ciúme, não sei o que, bababá. Tá, beleza. Nananana, e lógico, tá, tem que ter. Quem fez o currículo disse que tem que ter tanto a parte teórica quanto a parte prática. Aí, aí o curso também é expandido e oferece lições em casamento e amor e bababá. E agora os estudantes também podem ter outros cursos extras. Aí aqui falando, ó, em 2016 o número de casamentos atingiu o nível mais baixo desde 1977. Talvez a parte de 77 tenha sido assim consequência da Guerra do Vietnã, né? Que quando tem um período de conflito militar, a quantidade de casamentos e a taxa de natalidade ela acaba caindo por causa de como a população fica traumatizada com o evento. Só que aqui, ó, a taxa bruta de casamentos é 5,5 por 1.000 pessoas. E quando eles começaram a pegar as estatísticas, em 1970, essa taxa era de 295,1 por 1.000 pessoas. Então tu já vê o quanto o negócio está crítico. E olha aqui a cereja no topo do bolo, né? Seul gastou 50 bilhões tentando aumentar a taxa de natalidade. Isso é dinheiro público que está indo nesse negócio.